Então, pessoal, continuando na nossa aula sobre fisiologia cardiocirculatória, então a gente tem aqui a parte exclusiva da circulação. Eu já comentei na outra aula sobre a função do coração como bomba, então eu vou falar agora especificamente da circulação. Então, qual que é a função da circulação? Suprir as necessidades dos tecidos corporais, transportar até eles os nutrientes, eliminar os produtos do metabolismo, levar hormônios de uma parte do corpo a outra e, de modo geral, manter o ambiente adequado em todos os líquidos teciduais do organismo para que as células sobrevivam e funcionem de maneira ótima. Ou, de uma maneira geral, vocês podem perceber que ele tem uma função de comunicação entre todas as regiões e todos os tecidos corporais, levando substâncias e trazendo substâncias e realizando trocas entre esses tecidos e esses órgãos, né? Bom, tem uma organização em pequena circulação que sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, ramificando-se até formar os capilares de troca nos pulmões, onde o sangue é oxigenado e elimina o CO2. Volta ao coração pelas veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo. A grande circulação ou sistêmica sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, distribuindo-se para todo o organismo, trazendo sangue oxigenado nos capilares, a troca de oxigênio para os tecidos e captação de CO2. Volta ao coração pelas veias cavas, chegando ao átrio direito, e aí sai para a pequena circulação. Então, isso também na aula de respiratório a gente mostra como essa troca ocorre em maior detalhe, né? Então, aqui simplesmente destacando a organização. Então, sangue arterial é sangue rico em oxigênio e pobre em CO2, comumente representado na cor avermelhada. Sangue venoso é sangue rico em CO2 e com pouco oxigênio, normalmente representado pela cor azulada. Eu posso ter sangue arterial circulando pelo leito venoso? Sim. Quando o sangue troca oxigênio, recebe o oxigênio nos pulmões, ele volta pelo leito venoso para o coração. E aí então é sangue arterial em leito venoso. Da mesma forma, o sangue que sai do ventrículo direito para ir para os pulmões é sangue venoso e está circulando em leito arterial, tá? Então pode acontecer. Então, como eu falei, né, podemos ter sangue arterial circulando em veias e sangue venoso circulando em artérias, tá? Bom, organização da circulação esquematicamente, né, chegando pela cava superior, pela cava inferior, aqui no átrio direito, saindo do ventrículo direito, indo para a troca na circulação pulmonar, oxigenação, voltando pelo átrio esquerdo, saindo pelo ventrículo esquerdo para grande circulação, a circulação sistêmica, né? Bom, nesse esquema mais elaborado aqui, né? Ele está colocando, e aí como eu falei para vocês, em azul representando sangue venoso e em vermelho representando sangue arterial, aquele sangue oxigenado, né? Rico em oxigênio. Então, a gente tem aqui a circulação sistêmica, né? Dividindo para a região superior, cabeça, né? E o resto do corpo e membros inferiores. As trocas sendo representadas por esse arranjo aqui, onde vão acontecer nas arteríolas e nos capilares. Na verdade, nos capilares, né? Passando antes para as arteríolas, mas eu vou explicar melhor essa regulação. E a organização. Quando a gente fala especificamente de cada órgão, fica mais fácil explicar o esquema da circulação em cada órgão. Então, eu não vou abordar nesse momento, mas apenas a organização geral da circulação. E aí a gente tem os grandes vasos calibrosos, né, as artérias. Então, a artéria aorta sendo a mais calibrosa, com cerca de 25 milímetros de diâmetro e 2 de espessura. A artéria de calibre médio com 4 milímetros de diâmetro e 1 de espessura. E aí a gente vai ter veia, né, como as grandes veias, veia cava, por exemplo. 20 milímetros, só que parecido com o diâmetro da aorta, mas
1 milímetro de espessura. Elas são menos espessas, elas têm uma musculatura menor, sempre que comparado com o seu par da artéria. Então, arteríola, 30 micrômetros, com 20 micrômetros de espessura. Vejam que a musculatura, a camada muscular aqui, vai ser bem mais espessa em relação à luz, né? O diâmetro, né? O que a gente tem. E o capilar praticamente não tem uma camada muscular muito longa, praticamente é endotélio, né? As células endoteliais, que são as células que vão permitir as trocas com os tecidos, né? E aí já a vênula seria o equivalente no leito venoso da arteríola, com um diâmetro um pouco maior e um pouco mais espesso, né? Mas ainda bem menos comparado com a arteríola. A arteríola, proporcionalmente, é bem mais espessa que todas as outras, porque a arteríola vai ter o papel de controlar o fluxo sanguíneo localmente. E é ela a última barreira onde você tem a queda da pressão efetivamente para que as trocas possam acontecer no capilar, tá? E depois ele vai sendo coletado na vênula e até as veias. Então, quando ele sai, né, a velocidade no leito arterial é muito alta, 50 centímetros por segundo. Quando chega, né, nas arteríolas, a velocidade cai drasticamente. E aí ela é bem pequena quando passa nos capilares. Isso é necessário para que as trocas aconteçam, né? Então, as artérias são vasos de condução do sangue, né? E arteríolas, vasos de controle de fluxo local, e os capilares são a região de troca. Depois ele começa a coletar para as vênulas e para as veias, até chegando na cava, onde o fluxo aumenta novamente, tá? E aqui ele está representando em área. Então vejam que a aorta ela tem um diâmetro grande, mas ela é pequena comparando com o leito capilar. A maior porção, né, em área é o leito capilar, é o leito de troca, né, porque está trocando com os tecidos, tá? Então os grandes vasos, na verdade, correspondem à menor fração, né, quando colocado em área comparado aos capilares, tá? Bom, além disso, né, a pressão ela é alta no leito arterial. Uma vez que passa pela arteríola e ela diminui bastante essa pressão, ele passa com uma pressão significativamente mais baixa e vai baixando no leito venoso. Então, o leito venoso não tem pressão. Quando você vai tirar sangue, o sangue não fica esguichando, né, para dentro da seringa ou daqueles tubos a vácuo, né? Porque ele é retirado de veias, e veia não tem pressão, tá? Ah, mas em filme fica aquele sangue jorrando. Isso é quando você corta uma artéria, porque aí a artéria ela vai pulsar, né? Junto com o coração, transmitindo o pulso pela aorta, né? E isso tem aquele padrão de esguicho, né? Mas é só em artéria. E em veia não tem pressão, você consegue tirar numa boa e depois que tira, logo ele coagula também. Se é um sangue que está sob pressão, aí é bem mais difícil, até para coagulação acontecer. Então, no território venoso é mais tranquilo. E a maior parte do sangue, de fato, está no leito venoso. 3/4, 75%, está no território venoso, está como reserva, né? Significa que, se necessário, esse sangue pode ser recrutado sob situação de demanda. E quando ele é recrutado, aumenta aquilo que eu comentei com vocês, que chama débito cardíaco. Então, mais sangue chega ao coração. E aí, mais o coração tem que trabalhar. Como eu tinha falado na aula do coração, todo sangue que chega no coração, ele é bombeado, ele sai dentro de um limite fisiológico. Bom, então o que rege, né, a função circulatória, a intensidade do fluxo é determinada pela demanda, de acordo com fatores teciduais e metabólicos. O débito cardíaco é controlado principalmente pela soma de todos os fluxos teciduais locais. Em geral, a pressão arterial é controlada de modo independente do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco.
é uma resposta neural causa aumento da força de bombeamento, constrição dos grandes reservatórios venosos, aumentando a resistência nas arteríolas. São três formas que agem controlando a pressão arterial, que vai ter influência no fluxo, obviamente, né? Então, o fluxo num vaso é determinado pela diferença de pressão sanguínea e a resistência vascular, tá? Então, aqui é a pressão no início e a pressão na saída do vaso e a resistência ao longo desse vaso, e aí vai te dar o fluxo sanguíneo, tá? Então, o ΔP é a diferença de pressão. ΔP é igual ao fluxo vezes a resistência. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, dois líquidos e um tubo, né? Sem fluxo nenhum, e eles não estando misturados, né? A gente vê aqui essa divisão entre eles, um vermelho e um transparente. Quando aplica o fluxo nesse sentido, e aí é bastante interessante porque fluido se deslocando dentro de um tubo é algo um tanto quanto complexo de se estudar, né? E aqui seria a frente, né, se deslocando. Por que isso está acontecendo, né? Porque aqui no meio não tem resistência, então o fluxo ele desliza de uma forma mais rápida. Aqui está em contato com a parede, tem resistência, então ele se desloca de uma forma mais lenta, então forma essa bolha à frente aqui, né? Agora, se você aumenta muito a força, e aí a maneira como tem a resistência, gera um efeito que é de turbulência. Então aqui tem um fluxo laminar, que são como lâminas se deslocando, e aqui um fluxo turbulento, que é menos eficiente do que o fluxo laminar, tá? E isso vai depender de como é aplicada a pressão e a velocidade do fluxo e o diâmetro, enfim. É algo que é bastante estudado, tá? A resistência não é calculada por método direto, e sim pela medida do fluxo e diferença de pressão entre dois pontos do vaso. Logo, se a diferença de pressão entre esses dois pontos for de 1 milímetro de mercúrio e o fluxo de 1 ml por segundo, a resistência será de uma unidade de resistência periférica, 1 URP. Então, a intensidade do fluxo sanguíneo em todo o sistema circulatório é igual ao débito cardíaco, em torno de 100 ml por segundo, e a diferença de pressão entre as artérias e veias é de 100 milímetros de mercúrio. Logo, a resistência periférica total corpórea é 1 URP. Em situação de contração vascular máxima, a resistência pode chegar a 4 URP, se aumenta em 4 vezes a resistência. Enquanto em situação de relaxamento total, pode cair até 0,2, você diminui 5 vezes a resistência. Isso vai ter impacto direto, né? Tanto na pressão como no fluxo. Na circulação pulmonar, a pressão na artéria pulmonar é de 16 milímetros de mercúrio e de 2 milímetros no átrio esquerdo, resultando numa resistência vascular pulmonar de 0,14, 1/7 da resistência sistêmica. Então, em geral, na pequena circulação, a pressão gerada pelo ventrículo direito é 1/10 da do ventrículo esquerdo. E ele é menos musculoso, a câmara é menor e tudo mais, mas também o sangue, primeiro, percorre um circuito muito menor, né, que é a pequena circulação, e ele encontra menos resistência. Então, pressões muito altas atrapalham a função pulmonar. Isso é uma das coisas também que no caso da Covid-19 ela atrapalha, porque ela pode gerar um quadro de hipertensão pulmonar, que é uma hipertensão só na pequena circulação. E esse quadro de hipertensão altera a velocidade do fluxo, então as trocas se tornam menos eficientes, além do fato de que já tem um processo inflamatório acontecendo. Então essa inflamação e esse edema contribuem para gerar esse aumento da pressão. Então, só vai agravando cada vez mais, tá, a situação do paciente. Condutância é a medida do fluxo de sangue para uma dada diferença de pressão. Então, variações muito pequenas no diâmetro do vaso podem acarretar variações muito grandes no fluxo, que é o que a gente chama a lei da quarta potência, tá? Que é a lei de Poisson, em que o fluxo, né, ou a velocidade ou a intensidade,
o π que é fixo, né? O ΔP que é a diferença, mais o raio a quarta, tá? Então, em situações que tudo é igual, só muda o raio, para cada aumento no diâmetro, você tem um efeito de 4 de elevado a 4, né? Então, resumindo, é isso daqui. Para um diâmetro 1, você tem um fluxo de 1 ml por minuto. Se um diâmetro 2 vezes maior, vai ser 2 a quarta, então ele aumenta para 16. E um diâmetro 4 vezes maior, então é 4 a quarta, ele vai para 256 ml por minuto. Então vejam que, embora o diâmetro tenha aumentado só 4 vezes, o fluxo sanguíneo aumentou muitas vezes mais, né? 256 vezes, né, comparado com o primeiro aqui. E aqui ilustrando, né, o fluxo num vaso grande e num vaso pequeno, tá? Então, isso é importante. A gente também tem o efeito do hematócrito e da viscosidade do sangue sobre a resistência vascular e o fluxo, né? Então, o hematócrito é a quantidade de elementos figurados, né, de células que estão presentes no sangue, porque o sangue é uma mistura, né, desses elementos figurados e do plasma, né, que é o componente fluido. Então, a porcentagem do sangue formado por células corresponde ao hematócrito. Então, viscosidade do sangue todo, do plasma e da água. Então, vejam que a água não tem viscosidade nenhuma. A do plasma é um pouco acima da água, e quando você adiciona elementos figurados, né, células, você cria um aumento de viscosidade, tendo uma faixa normal, e aí um hematócrito abaixo, numa condição, por exemplo, de anemia, ele vai ficando mais parecido com essa viscosidade do plasma, né? Então, isso altera, obviamente, o fluxo. E quando você tem um aumento de elementos figurados, né, você aumenta a viscosidade e isso vai diminuir o fluxo, né, ele torna mais resistente, né. Bom, o sistema vascular ele tem distensibilidade e complacência. Então, a complacência é igual à distensibilidade multiplicada pelo volume. Por exemplo, a complacência de uma veia sistêmica é cerca de 24 vezes maior que de sua artéria correspondente, porque é 8 vezes mais distensível e tem um volume 3 vezes maior, tá? Então, quando a gente está comparando aqui, ó, o valor, né, do volume e a pressão, e aqui a distensibilidade nas linhas pontilhadas, e aqui comparando na veia, um volume muito maior, e aqui o efeito da distensibilidade de acordo com a influência, se é estimulação simpática, se é inibição simpática, se o volume está, aqui é a faixa do volume normal, então o efeito do volume, sistema arterial, sistema nervoso, aqui de novo vermelho e azul, procurando representar o arterial e o venoso respectivamente. Então, na prática, o controle simpático da capacitância vascular é muito importante durante as hemorragias, de modo que o aumento do tônus simpático, especialmente nas veias, reduz os calibres dos vasos de tal forma, mantendo a função circulatória quase normal, mesmo com perda de até 25% do volume de sangue total. Então, se você perde 1/4 do sangue, isso é bastante, né? Dá para fazer uma bela poça de sangue. Ainda assim, pela descarga adrenérgica, né, e o sistema simpático trabalhando, ele consegue manter a pressão. Acima disso, você começa a ter perda da pressão, e aí a hemorragia, se não for combatida, não for parada, e não houver a reposição, né, que muitas vezes, se você não tem o sangue para repor, o plasma já serve, né, e se isso também não servir, então põe soro, mas a ideia é repor o volume, né, você começa a ter queda da pressão. Então, e aí uma das formas, né, de perceber a pressão, isso é algo que vocês podem fazer também, que é medir o pulso, né, pressão de pulso. Então, ela geralmente é de 40 milímetros por mercúrio. A diferença entre a sistólica e a diastólica, 12/8 ou 120/80, como eu mencionei anteriormente.
Os fatores que afetam o débito sistólico e a complacência da árvore arterial, né? Então aqui a gente tem um esquema normal, né? Então vem aqui o 120 caindo para o 80, tem uma bolhazinha. Quando você tem a arteriosclerose, que é o endurecimento, você tem um aumento, né? Porque ela fica menos complacente. E quando você tem estenose, que é quando ela cede, essa pressão acaba caindo, porque ela está complacente demais, né? Então normalmente esses valores que a gente observa. Quando a gente tem ductos, né? Arterosos, você tem essa queda muito grande. Quando você tem uma comunicação arterial e quando você tem a regurgitação aórtica, você também tem essa queda. A pressão máxima ficando maior, mas a mínima caindo bastante, né? Então, regurgitação aórtica é quando ela volta para o ventrículo, né? Ela chegou na aorta e a aorta contrai, mas a válvula aórtica cede e ele volta para o ventrículo. Então cai muito, ele não mantém os 80, tá? Então são variações que a gente pode observar em casos de comprometimento da complacência ali da aorta, né? Imediatamente. Bom, então aqui mostrando como se dá a pulsação, você tem a contração do ventrículo, o sangue enche aqui a aorta, então ela recebe, né, durante a sístole, aí ela começa a contrair, né, o sangue começa a fluir, aí ela contrai um pouquinho mais, aí você tem esse pulinho aqui, né, que a gente chama de incisura, né, entre a queda aqui, e aí vem a diástole. Então na diástole o ventrículo está relaxando, né, então ela vai caindo e fica em 80, e aí um novo ritmo, né. Quando você vai medir em outras regiões, que não seja ali da aorta, você tem a alteração. Então na artéria femoral ela já está bem diferente do que aquela que saiu da aorta. Então, esse padrão aqui a gente consegue pegar mais próximo em membros superiores para medir a pulsação, tá? De forma mais parecida. Você sente a pulsação na artéria femoral ou em alguma artéria na perna, mas ela é ligeiramente diferente do que aquela que você está medindo na própria aorta. E tem também um delay, que é o tempo de propagação da onda por todo o leito arterial, né? Chegando até a arteríola e aquilo que vai ser percebido no capilar, que é praticamente, depois que chega na arteríola, no capilar praticamente não tem o efeito da pulsação, porque a arteríola meio que filtrou essa onda e esse sinal, né? Então ele vai perdendo força. No leito venoso, então a pressão venosa central equivale àquela encontrada no átrio direito, é regulado pela capacidade do coração em bombear sangue para fora do átrio e ventrículo direito para os pulmões e a tendência do sangue de fluir das veias periféricas para o átrio direito. A pressão nas veias mais periféricas em uma pessoa deitada é de 4 a 6 milímetros de mercúrio, né? E por que da pessoa deitada? Porque em pé você tem o efeito da gravidade, né? Então, com o efeito da gravidade, aí muda bastante, tá? Então, aqui na altura do coração, né? Variando entre 6 milímetros, 8, 22, 35, 40, 90. Você tem uma coluna, né? Como se fosse uma coluna d'água, coluna de um fluido, que vai ser o sangue, e gera uma pressão pela própria gravidade, tá? E aqui uma pressão negativa na cabeça, porque ele a gravidade vai favorecer o retorno do fluxo. Agora, quando a pessoa está deitada, esse gradiente gravitacional some, tá? Então tem um efeito da pressão gravitacional. Tem um efeito da pressão intraabdominal, né? Então, porque as vísceras todas comprimindo aqui as veias gera uma pressão também, tá? E aí uma pegadinha. A pressão arterial é dita como em torno de 100 milímetros de mercúrio, mas isso é a altura do coração. Em outras partes do corpo, a pressão pode ser diferente.
Bom, e aí nós temos também uma bomba venosa. Um minutinho para deixar passar a ambulância. Muito bem, a ambulância passou, continuamos. Então aqui a bomba venosa são válvulas, né? Que tornam o fluxo unidirecional, então ele está sempre retornando dos tecidos em direção ao coração, tá? Quando essas válvulas falham, você tem o acúmulo de sangue naquela região, e aí chama veias varicosas, ou o que vocês comumente conhecem como varizes, tá? Vai depender do diâmetro da veia, né? Se são veias pequenininhas, você pode ver microvarizes, que a veia está se enchendo de sangue. E aí, como que funciona esse sistema? Conforme você se mexe, conforme você está ativo, contração muscular, tudo isso comprime as veias e faz o sangue fluir. Como ele flui numa única direção, contribui para a volta desse sangue para o coração, né? Além da pressão negativa gerada pelo bombeamento do coração e tudo mais. Mas lembra que a maior parte do sangue está parado no leito venoso para quando for necessário, né? Os 75%. Mas se você se mexe, você ajuda esse sangue também a circular. O mesmo vai acontecer para o sistema linfático. Mas para o sistema linfático ele é muito mais importante, porque ele tem zero efeito do coração. Ele depende exclusivamente dessa bomba linfática, que é o mesmo sistema. Já na bomba venosa, ela é importante, mas ela é importante também para evitar que o sangue venoso retorne, né? Então ele vai num fluxo unidirecional. Isso, quando ela falha, você consegue realmente perceber as veias ficando cheias de sangue, porque ele não está saindo dali, a não ser que você esteja recrutando. Então, a atividade física ela é importante também para ajudar esse sangue a estar circulando, além do linfático, como eu vou comentar para vocês. Bom, com relação à microcirculação, na microcirculação ocorre a principal função do sistema circulatório, que é o transporte de nutrientes para os tecidos e a remoção dos produtos de excreção celular, ou seja, ocorrem as trocas. Principais estruturas: artérias, quando irrigam um órgão, dividindo-se de 6 a 8 vezes antes de formar arteríolas, vão ser os ramos, né, da artéria que chega no determinado órgão. Arteríolas, ramificando-se por mais 2 a 5 vezes para suprir os capilares, e os capilares, que são os menores vasos do sistema, que têm fluxo intermitente. Vênulas, os principais vasos maiores a se formarem a partir dos capilares. Veias, as vênulas agrupam-se em vasos cada vez maiores até formarem as veias. Anastomoses arteriovenosas, são vasos que conectam as arteríolas às vênulas diretamente sem capilares, tá? Então, algumas anastomoses acontecem dentro do sistema circulatório. Então a gente tem aqui uma organização da arteríola, aí a gente tem essa ramificação e aqui a região dos capilares verdadeiros, né, antes dos pré-capilares ou meta-arteríolas, e aí eles se juntando novamente para formar as vênulas, tá? Então essa é a estrutura básica, e é aqui nos capilares que ocorrem as trocas, tá? Onde a parede é bem fininha. Então, difusão através da membrana capilar. Substâncias lipossolúveis podem difundir-se pelas membranas celulares do endotélio capilar. Substâncias hidrossolúveis e não lipossolúveis precisam atravessar os poros intercelulares na membrana capilar. Para as substâncias hidrossolúveis, o tamanho da molécula determina a taxa de passagem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, em comparação com a água, tamanhos moleculares, né, dados pelo peso molecular de diferentes substâncias, e aqui a permeabilidade. Então, a permeabilidade da água é 1 e todo o resto é em comparação à água. Então, o cloreto de sódio é 0,96, é praticamente o mesmo que o da água. E aí, para estruturas maiores, como proteínas, hemoglobina e albumina, é 0,01 e a albumina é 0,001. Ou seja, praticamente impermeável a albumina e hemoglobina e outras proteínas, tá? Então, as proteínas tendem a ficar dentro dos vasos, né? Elas não atravessam. Difusão
através, né, da parede, como falei para vocês. E aí a gente vai ter o espaço intersticial, né, onde estão ali as células e tudo mais. E dentro do espaço intersticial a gente vai ter os capilares linfáticos, né? Então, algo que eu não lembro se foi comentado, mas o que mantém o nosso corpo junto, né? Qual é a força, né, que nos mantém a nossa integridade? Então, o capilar linfático está sempre drenando do espaço intersticial. Isso gera uma pressão negativa. Então, a gente fica basicamente colado por conta dessa pressão negativa. Aí quando acontece um inchaço, um edema, esse edema, por muitas vezes, ele cancela essa pressão negativa gerada pela linfa. E aí no lugar que está com edema, bagunça todo o tecido, fica tudo bagunçado ali. Você tira essa força que mantém tudo organizado e balanceado e unido, né? E se tivesse um edema generalizado no corpo inteiro, a gente desmontava, é isso que aconteceria. Se a gente anular essa força dessa pressão negativa criada pelo sistema linfático, a gente desmonta. É isso que acontece. Então a gente tem aqui, né, o vaso, a região intersticial, entre duas células aqui sendo representados, né, vai ter feixes de fibras colágenas, né, filamentos de proteoglicanos, 98% ácido hialurônico e 2% proteínas, tá? Que vai ter um aspecto gelatinoso, né? Forma como se fosse um gel, né? Essa região aqui. E ele vai ter água aprisionada também, né? E vai ter o arranjo de vasos linfáticos nessa região aqui também, fazendo essa pressão negativa, tá? Então, quando que forma o edema? Metade ou mais do líquido do edema torna-se livre. Então, ele não tem a água aqui conjugada ou aprisionada, formando um gel. Ela começa a se tornar livre e aí altera toda a organização do espaço da matriz extracelular ou espaço intersticial, né? Bom, a filtração nos capilares, ela tem 4 forças osmóticas hidrostáticas e coloidais, que determinam o movimento de líquido através da membrana. Então, um deles é a pressão capilar, então é a pressão sanguínea dentro do capilar. A pressão do líquido intersticial, que vai estar sendo formada aqui. Pressão coloidosmótica plasmática, que é aquela pressão criada pelas proteínas, é uma pressão osmótica, né, pela presença das proteínas. Lembra que as proteínas não atravessam, então elas ficam aqui, gera uma pressão osmótica delas. E a pressão coloidosmótica do líquido intersticial, que são as proteínas que estão aqui também. Então, a resultante de tudo isso vai gerar a pressão de filtração, tá? Bom, então a filtração vai ter o seu fator vezes essa pressão efetiva de filtração. O sistema linfático, e aqui apresentando, como eu mencionei, né, ele faz parte do circulatório, ele se junta com o circulatório, ele tem diversas funções, ele forma os nodos linfáticos que estão espalhados, e são muitos. Aqui está bem exemplificado mesmo, né? Na verdade, o mapa mais detalhado no livro de anatomia é bem mais interessante. Então, ele colhe, né? Está sempre coletando, né? Formando a linfa. Então, a gente tem células aqui endoteliais, a gente tem o espaço intersticial. Então, ele vai fluindo para esses vasos linfáticos que criam aquela pressão negativa. Tem os sistemas de válvulas também, né? Fluindo numa única direção. Mas, diferentemente do sistema venoso, ele depende da atividade do corpo, né? Contração muscular. Conforme as fibras musculares contraem, elas comprimem esses vasos e forçam o líquido numa direção, como aquele movimento de comprimir a pasta de dente, né? Então, a intensidade do fluxo é determinada pelo produto da pressão do líquido intersticial e pela atividade da bomba linfática, que é a atividade dessas válvulas aqui, que vão contraindo e fazendo fluir numa única direção. Fatores que influenciam: contração dos músculos esqueléticos circundantes, movimento de partes do corpo, pulsações de artérias adjacentes aos linfáticos,
compressão dos tecidos por objetos externos aos corpos. Essa compressão dos tecidos por objetos externos ao corpo é aquilo que vocês vão acabar conhecendo como drenagem linfática, né? Que é basicamente pegar a pessoa e passar num rolo de macarrão, caso vocês não tenham visto, aquele rolo de amassar massa, você faz isso com a pessoa, e aí faz a linfa, em sentido, né, obviamente, ao coração, faz a linfa trafegar em direção sendo drenada. Então, manter-se ativo faz com que essa linfa circule. Isso é importante, lembrando que o sistema linfático ele se junta todo e desemboca ali na veia cava, retornando ao coração, tá? Então, essa é a parte do circulatório. Eu paro por aqui e depois eu volto para explicar como funciona a coagulação.